Bom dia, irmãs. Convido-as a orar comigo para darmos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te damos graças por mais este estudo. Ajuda-nos na compreensão da Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, o tema da nossa lição de hoje é Não se preocupem, e está dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver não se preocupar com as necessidades comuns da vida. E na segunda parte, não se preocupar com as ameaças dos homens. E eu quero iniciar esta primeira parte, não se preocupar com as necessidades comuns da vida, lendo um texto muito conhecido entre os cristãos, inserido no Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é uma das grandes passagens bíblicas sobre a preocupação. E essas palavras foram proferidas por Jesus diretamente aos seus seguidores. Ele dá nesse texto duas ordens. Não se preocupem, outras traduções diz, não andeis ansiosos, e observem, que na verdade é um chamado ao aprendizado. E na primeira ordem, quando ele diz não se preocupem, nós vemos isso no versículo 25, no versículo 31 e no versículo 34. Ao usar essa expressão, Jesus, ele não está falando de coisas irrelevantes, as quais podemos viver sem elas, como trocar de carro ou comprar um sofá novo, mas sobre comer e beber, que são necessidades básicas. E ele também não está falando do cuidado do corpo, no sentido de estar em boa forma física ou ter um corpo sarado, mas quanto ao vestir, que também é uma necessidade fundamental. Principalmente naquela época em que possuir duas capas era um privilégio de poucos. O que ele quis dizer foi que Deus nos deu a vida, que é mais importante que a comida, e nos deu o corpo, que é mais importante que a roupa. Ou seja, ele deu o principal, não nos dará também os acessórios? Nós temos um termo na área jurídica que diz assim, quem pode mais, pode menos. E nós sabemos que Deus é aquele que pode todas as coisas. Logicamente que isso não significa não ter que trabalhar e ficar de braços cruzados esperando Deus prover. Jesus reprova esse tipo de conduta. O apóstolo Paulo ensina aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10, que quem não quer trabalhar tem que passar fome. Veja, ele diz quem não quer trabalhar e não quem não pode por algum motivo. Então, nós temos que trabalhar, inclusive para melhorar de vida. Não há nada de mal em trabalhar para melhorar as condições de vida, mas não podemos fazer dessas coisas um fim em si mesmas. E se Jesus nos diz que não devemos viver ansiosos pelas coisas básicas
quem dirá por outras coisas sem as quais podemos viver. O Senhor, ele não quer que estejamos ansiosas ou excessivamente preocupadas com mantimento e vestimentas, porque isso nos leva a viver em função do futuro, tirando a alegria do tempo presente. Não estamos dizendo que você não deve poupar ou planejar para o futuro, mas que não deve viver em função disso a ponto de ficar com excessiva preocupação. Pois Deus é aquele que cuida de nós. O Evangelho de Lucas, ao registrar essas mesmas palavras de Jesus, relata que ele contou uma parábola. Está em Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 23. Ele disse: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Aquele homem, ele viveu em função de armazenar para o futuro que ele acabou não desfrutando. E trazendo para os nossos dias, poderíamos dizer que aquele homem, ele trabalhou durante a sua vida toda pensando como desfrutaria da sua aposentadoria e acabou não desfrutando nem do presente e nem do futuro. E pior que isso, ele ficou tão preocupado em trabalhar, em guardar para o futuro, que sequer buscou a Deus. Mas Jesus disse: não se preocupem com essas coisas, porque o Pai cuida de vocês. E juntamente com essa ordem de não se preocupar, Jesus ele também deu a ordem de observar a criação. Podemos aprender inúmeras lições de Deus com o universo criado. Por isso Jesus mandou que os seus discípulos observassem os pássaros. Você já soube de algum pássaro que tenha ficado preocupado? Pelo contrário. Os pássaros, eles trabalham para encontrar comida. Eles usam o bico para cavar a terra, procurar frutinhas nas árvores, caçam insetos, constroem ninhos com folhas e gravetos. Os pombos até aprenderam a encontrar comida nos centros das cidades. Veja só a modernidade. Quanto custa um pássaro? Muito pouco. Vocês valem muito mais, disse Jesus. Jesus também ordenou aos seus seguidores que observassem os lírios que crescem no campo. Eles não trabalham, não costuram, mas possuem diversos formatos, cores variadas e muito belas, que nem Salomão, que foi o rei mais rico e mais sábio, usou vestes tão exuberantes. Mas alguém pode perguntar: e quanto aos cristãos pobres que vivem em situação de miséria neste mundo? John Piper nos diz: a promessa divina de suprir todas as necessidades significa que Ele dará a todos nós tudo o que for necessário para fazer a vontade de Deus. Jesus disse que sempre teríamos pobres no mundo, e isso inclui cristãos, e dá a todos a oportunidade de usar de misericórdia e graça. E assim, Jesus se dirige a nós ansiosos como homens de pequena fé, e disse que os incrédulos é que correm ansiosos atrás dessas coisas que temos falado. Ou seja, as preocupações com as coisas deste mundo nos colocam na mesma posição dos incrédulos. A ansiedade dos incrédulos os leva à idolatria. No passado, os homens eles adoravam os deuses não porque os amavam, mas porque eles temiam ser castigados. Adoravam, por exemplo, o deus da fertilidade, para não passarem fome, porque eles se preocupavam que a terra fosse fértil e por isso eles faziam ali as suas oferendas. Hoje, a ansiedade por essas coisas leva os homens a idolatrar o trabalho, as pessoas, o dinheiro, o poder. Mas Jesus diz: com vocês não pode ser assim. E nós
Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos por quem Ele é e Ele cuida de nós. E isso deve nos levar a confiar na sua palavra. John Piper diz que essas preocupações mostram que estamos perto demais do mundo e afastados de Deus. O versículo 33 nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas básicas que Jesus acabou de falar, lhes serão acrescentadas. Ou seja, se tivermos que nos preocupar ao ponto de perder o sono, que seja porque queremos agradar mais a Deus, fazer a sua vontade, e não por causa de comer, beber ou vestir-se. Viver ansioso com essas coisas é não confiar na provisão de Deus. Quanto mais importante for o reino de Deus para as nossas vidas, menos preocupações teremos com essas coisas, com essas necessidades do dia a dia que Deus prometeu nos suprir. Jesus disse que a preocupação não vai alterar o amanhã e que cada dia tem o seu próprio problema e que o problema de amanhã deve ficar para amanhã. Quando você menos esperar, Deus a surpreenderá. E eu tenho certeza que muitas de vocês podem testemunhar isso. Portanto, amadas, quando essas preocupações invadirem a sua mente, busque a Deus, fale com Ele sobre a sua necessidade e descanse nele enquanto trabalha pelo seu pão diário. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque é Ele quem supre. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor nos dará tudo o que necessitamos para fazer a sua obra e para fazer a sua vontade. A segunda parte da nossa lição trata de um outro tipo de preocupação, mas essa é uma preocupação que pode acometer somente os verdadeiros crentes em Jesus, que são as ameaças dos homens. Veja o que diz João capítulo 15, versículos de 18 a 21. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Nesse texto, Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam perseguidos por causa do seu nome e por causa da palavra de Deus. Em outros textos, falando sobre essa mesma perseguição que viria aos seus discípulos, ele disse que eles não deveriam ter medo de falar a verdade de Deus em público, mesmo que isso lhes custasse a vida. E realmente custou a vida da maioria deles falar sobre a palavra de Deus. Esse assunto é muito importante em nossos dias, porque temos visto de forma muito evidente que a tolerância tão proclamada aí no mundo só tem como exceção aqueles que são leais a Jesus. Não estou dizendo dos lugares onde a perseguição aos crentes sempre foi aberta e conhecida, como acontece na Janela 1040, na Coreia do Norte ou na China e em tantos outros lugares. Se você visitar o portal da Missão Portas Abertas, você verá lá a igreja perseguida. Na verdade, chegará um tempo em que ser cristão será veredito de morte neste mundo, né? Basta ler Apocalipse. Mas até lá, nós conviveremos de um modo cada vez mais crescente com outro tipo de oposição, onde quase todos à nossa volta nos induzirão a alterar nossas convicções e valores, e deveremos nos manter firmes naquilo que cremos e professamos, sem fazer concessões. Conforme diz John Piper, de forma crescente em nossos dias, com o tipo de posições que somos chamados a tomar, não de forma beligerante ou estridente, mas firme a respeito de alguns pecados socialmente aceitáveis, nós seremos cada vez mais perversamente criticados e talvez fisicamente ameaçados, pois as pessoas nos considerarão uma ameaça à ordem democrática, ou seja lá o que for.
Quando isso acontecer, teremos de lembrar de alguns textos bem claros do Novo Testamento. E é por isso que Jesus nos disse, como já estudamos em uma outra aula, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, a pior coisa que os inimigos de Cristo podem nos fazer é matar o nosso corpo, porém a nossa alma permanecerá intacta e feliz com Deus eternamente. Ou, em outras palavras, a única coisa que conseguirão fazer é nos enviar para a casa do Pai. Jesus, ele diz que não precisamos temer as ameaças de nossos perseguidores, porque Deus cuidará de nós até que tenhamos completado a obra que Ele deu a cada um de nós para fazer. Como ele disse, assim como nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai, e como os nossos fios de cabelo estão contados, o Pai cuidará de nós. Amadas, não abram mão de suas convicções, dos valores santos de Deus, não façam concessões, mas creiam nas promessas do Senhor e confiem na sua provisão. Ele prometeu estar conosco todos os dias, ainda que sejamos perseguidos por causa daquilo que cremos. Recapitulando o que vimos hoje, não devemos nos preocupar com as necessidades comuns da vida e não devemos ter medo de falar a verdade de Deus por causa das ameaças dos homens. Jesus disse, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Essa espada não é uma lâmina de aço, mas é a espada da palavra de Deus que dá vida espiritual àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Se for esse o seu caso, eu a convido a vir a Jesus, porque somente Ele tem as palavras da vida eterna. Porém, essa mesma espada que dá vida à vida eterna pode ser o seu veredito para a condenação eterna. O tempo para vir a Ele é hoje. Nenhum de nós tem certeza se o amanhã chegará. Vamos orar? Pai amado, obrigada pelo teu amoroso cuidado para conosco, que a nossa preocupação não seja comida, bebida ou vestes, mas buscar aquilo que te agrada para que sejamos luz do Senhor neste mundo em trevas. Concede-nos também sabedoria para responder a todo aquele que nos pede a razão da esperança que temos e ajuda-nos a não temer os homens, mas com intrepidez falar a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhes conceda um domingo repleto de alegria. E se for da vontade do Senhor, nos veremos na próxima aula. Até lá!